Bom, vamos passar agora, vamos ver agora o próximo princípio, que é o princípio não, desculpa, gente, definição, que é o estudo técnico preliminar. O que é o estudo técnico preliminar? É o documento constitutivo da primeira etapa de planejamento de uma contratação. Você quer planejar uma contratação, primeira coisa, a primeira etapa é o que é que materializa a primeira etapa? O estudo técnico preliminar, que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução. Então é no estudo técnico que vai ser analisado o problema, o que se quer resolver, como se quer resolver a solução. E também dá base ao anteprojeto, ao termo de referência e ao projeto básico. Afinal, é ele que está na primeira etapa, então é ele que sai dando base para todos os próximos documentos. A gente vai ver essas definições ainda. A serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Importante isso aqui, é no estudo técnico preliminar que é o estudo técnico preliminar que embasa a análise de viabilidade da contratação. Então, se no estudo técnico preliminar chegou-se à conclusão de que, para obter que o custo-benefício não vale a pena, que vai pagar muito caro para resolver um problema pequeno que não tem tanto impacto, viabilidade da contratação, a contratação não é viável. Então, essa contratação não passou na análise de viabilidade. E, caso passe pela análise de viabilidade, aí vão vir os outros documentos, o anteprojeto, o termo de referência, o projeto básico. Todos tomando como base o estudo técnico preliminar. Serviço de engenharia é toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse para a administração pública e que, não enquadradas no conceito de obra, são estabelecidas por força de lei como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou serviços técnicos ou de técnicos especializados. Lembra da diferença de lado do conceito de obra. Obra tem que ser privativa de engenheiro e arquiteto. Aqui, serviços de engenharia já está adicionando técnicos especializados. Que compreendem, o que é que compreende o serviço de engenharia? Serviço comum de engenharia, que é todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis ou imóveis, com preservação das características originais dos bens. Esse é o conceito de serviço comum de engenharia. E o serviço especial de engenharia é aquele que não é um serviço comum de engenharia. Aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição acima. Lógico, na lei ela não diz isso. Na definição, no inciso tal, da linha tal, na definição. Enfim, aqui a gente é para direcionar, não é resumir. É direcionar, mas tudo que você precisa saber para fazer sua prova está aqui. Obras, serviços e fornecimentos de grande vulto. A lei também traz essa definição. O que são obras, serviços e fornecimentos de grande vulto? São aqueles cujo valor estimado supera 200 milhões de reais. É obra grande. Para superar 200 milhões de reais é muita coisa. Então, essa é uma obra, serviço ou fornecimento de grande vulto. Outra definição é o termo de referência, que é aquele documento que toma como base o estudo técnico preliminar. O que é o termo de referência? A letra ficou pequenininha porque é muita coisa aqui. É o documento necessário para a contratação de bens e serviços, então precisa ter um termo de referência, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. Isso aqui não cai muito em prova, não. Dificilmente isso aqui cai em prova. Mas vamos dar uma olhada nisso aqui. Nosso estudo é completo. Então, o que é que precisa ter no termo de referência? A definição do objeto, incluído sua natureza, quantitativo, prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação. O termo de referência é a lei da contratação. O edital não é a lei da licitação? O termo de referência é a lei da contratação. É no termo de referência que tem que estar tudo.
tudo que vai contratar, como vai contratar, prazo, valor, tudo tem que estar ali no termo de referência. Tem que ter a fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares, ou, quando não for possível divulgar esses estudos, alguns estudos são mais sigilosos, vai consistir no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas. Contém também, no termo de referência, a descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto, os requisitos da contratação, o modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir resultados pretendidos, desde o seu início até o seu encerramento. Tem que conter também o modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade. Tem que conter os critérios de medição e de pagamento, a forma e critérios de seleção do fornecedor e as estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais nas memórias de cálculo e nos documentos que lhes dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado, ou seja, deve conter a estimativa do valor da contratação e tudo que deu base, tudo que embasou de chegar até aquele valor. Além disso, deve conter também a adequação orçamentária, a justificativa de que aquela contratação está adequada ao orçamento disponível do órgão. Anteprojeto, também é um conceito igualmente extenso. Ele é uma peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos. Então, esses elementos aqui são elementos obrigatórios do anteprojeto. Demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado, condições de solidez, de segurança e de durabilidade do objeto que será contratado, o prazo de entrega, tudo isso tem que estar no anteprojeto, a estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico ou projeto da área de influência, quando cabível. Aqui já não é sempre, já não vai ser um elemento obrigatório. Tem que conter também no anteprojeto os parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade. Então, na utilização tem que ter economia, o parâmetro de economia, e na execução tem que ter o parâmetro de facilidade de executar, economia para usar, economia na utilização. Tem que conter também a proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia. Então, essa proposta de concepção, termo bom de cair em prova, já deve estar contida no anteprojeto. De projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta, a proposta de concepção, o levantamento topográfico e cadastral, os pareceres de sondagem e o memorial descritivo dos elementos da edificação. Parecer de sondagem é sonda para analisar terreno. Então tem que ter um parecer para saber as condições daquele terreno. E o memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. Observe sempre que os documentos eles precisam estabelecer padrões mínimos, requisitos mínimos. Por quê? Porque se estiver abaixo daquilo, está fora. A licitação ela dificilmente estabelece requisitos máximos. Se a empresa for melhor do que isso aqui, não pode. Não tem porquê. Quanto melhor o atendimento do requisito, melhor para a administração pública. Só que tem que ter o requisito mínimo. Abaixo daquele ali não serve, está fora. Então a licitação ela sempre busca determinar requisitos mínimos, não cai em pegadinha de prova.
Projeto básico. O que é o projeto básico? É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço, ou o complexo de obras ou serviços objeto da licitação. Ele é elaborado com base nas indicações dos ETPs, Estudos Técnicos Preliminares. A gente vai falar um pouquinho deles ainda, então vamos ficar mais íntimo deles, chamando-os de ETPs. O projeto básico ele deve assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. Então ele tem que analisar isso, a viabilidade técnica e o impacto ambiental. E ele deve possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. O que é que tem que conter no anteprojeto? Que foi bastante coisa, eu achei melhor puxar aqui no outro slide. Os elementos que devem conter no anteprojeto são levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para a execução da solução escolhida. Tá aí. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras em montagem, a necessidade de reformulação. Então, deve-se evitar que o projeto precise ficar sendo reformulado, tiver que ficar sendo alterado. Naturalmente acontecem alterações sim, mas deve-se evitar isso. Deve conter também no projeto básico, a gente está falando do projeto básico, para não confundir, são muitos documentos. O que é que deve conter também no projeto básico? A identificação dos tipos de serviço a executar e dos materiais e equipamentos que forem ser incorporados à obra, bem como as especificações, de modo a assegurar resultados melhores para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto. Então tem que assegurar melhores resultados no empreendimento e segurança na utilização do objeto. Para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. Não pode chegar e falar, eu só quero o que apresenta a melhor segurança possível. Não tem caráter competitivo. Aí só vai ter um. Então tem que ter uma segurança ali que seja suficiente, né, para proporcionar justamente a segurança. Certo? Ficou redundante, mas eu sei que você entendeu o que eu quis dizer. Além disso, deve conter informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. Deve constar também subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. E deve conter o orçamento detalhado do custo global da obra, tem que conter esse orçamento detalhado, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Obrigatório exclusivamente, esse item aqui, esse orçamento detalhado, ele só é obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 7 do caput do artigo 46, que são esses aqui. 1, 2, 3, 4 e 7. Bom, só ficaram os 5 e 6 de fora, então você decide se você vai decorar os 5 ou se você vai decorar os 2 que ficaram de fora. Mas vamos voltar aqui para a gente saber o que é que a gente está lendo. O que é que tem que conter no projeto básico? É projeto básico? Projeto básico. O orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativo de serviço e fornecimento propriamente avaliados. Este item ele deve conter no projeto básico exclusivamente, ele é obrigatório para os regimes de execução previstos em empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, empreitada integral,
contratação por tarefa e fornecimento e prestação de serviços associados. 5 e 6 não. 5 e 6 estão fora. O que é que está fora? Quais são os regimes em que não é obrigatório aquele orçamento detalhado? A contratação integrada e a contratação semi-integrada. São os dois regimes em que não é obrigatório que o projeto básico tenha aquele item do orçamento detalhado. Do orçamento detalhado do custo global da obra. Fica mais bonito, mais completo. Uma outra definição, trazida pelo artigo 6º, não cansa não que ainda falta bastante coisa. Uma outra definição trazida pelo artigo 6º é projeto executivo. O que é o projeto executivo? Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra. Com o que é que tem que ter no projeto executivo? Detalhamento das soluções previstas no projeto básico. Então, o projeto básico previu soluções, o projeto executivo detalha essas soluções. A identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra e suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Este é o projeto executivo. Ele está mais relacionado à execução da obra. Matriz de risco. O que é a matriz de risco? Matriz de risco é uma cláusula contratual que define os riscos e as responsabilidades entre as partes e que caracteriza o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Então, inicialmente deve ser estabelecido qual parte vai assumir qual risco, contratante ou contratado, de forma a haver um equilíbrio financeiro. Isso é a matriz de risco. Em termos de quê? De ônus financeiro decorrentes de eventos supervenientes à contratação. Ora, se estamos falando de risco, é algo superveniente, é um evento superveniente que pode vir a acontecer, que será definido na matriz de risco. Quem é que vai assumir essa responsabilidade? Contendo, no mínimo, as seguintes informações. O que é que tem que conter minimamente na matriz de risco? São esses 3 itens. A listagem de possíveis eventos supervenientes, naturalmente tem que ter a lista dos eventos que podem acontecer, que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência. Pode ser que a matriz de risco ela estabeleça, olha, tem esse evento aqui que pode ocorrer. Se ocorrer, a gente vai fazer um termo aditivo. Quando ocorrer esse evento, a gente vai fazer um termo aditivo para fazer uma alteração no contrato. Isso pode, é permitido. No caso de obrigações de resultado, são 2 tipos de obrigação. Tem a obrigação de resultado e tem a obrigação de meio, obrigações de meio. Para as obrigações de resultado, isso aqui é uma decorebazinha. O que é que tem que conter no caso de obrigações de resultado? Estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico. Professor, entendi nada. Explique isso aí. Bom, quando a gente estiver trabalhando com obrigações de resultado, deve conter aonde? Lá na matriz de risco, o estabelecimento das frações daquele objeto em relação às quais haverá liberdade. Então, em relação às quais o contratado ele poderá inovar em soluções para atingir o resultado. Então, ele é obrigado a atingir o resultado e podendo inovar em determinadas frações do objeto, em determinadas partes do objeto, de modo em termos de modificação das soluções. Então, pode haver uma modificação da solução que foi previamente especificada no anteprojeto ou no projeto básico. Já no caso de obrigações de meio, a gente vai ter, vamos fazer a leitura, depois a gente explica. Estabelecimento preciso das frações do objeto. Aqui era só estabelecimento das frações do objeto. Agora é um estabelecimento preciso das frações do objeto, com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou técnicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e o projeto básico. Entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução, no caso de obras e serviços de engenharia.
Então, no caso de obrigações de meio, o que se estabelece precisamente são as frações do objeto que não podem ser inovadas. As frações do objeto em relação às quais os contratados não podem inovar. Ou seja, eles devem se ater, eles devem aderir, deve haver uma aderência entre a execução e a solução que foi planejada, a solução que foi pré-definida, sem muito espaço para inovação. E isso é no caso de obrigações de meio. No caso de obrigações de resultado, é diferente. Guarda essa diferença, isso é coisa boa de cair em prova. Mais conceitos, definições. Empreitada por preço unitário. O que é empreitada por preço unitário? É a contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Então, quando você contrata por preço unitário, você está contratando. Vou contratar X coisas. Vou pagar tanto por cada uma dessas unidades. Pode ser qualquer coisa, entendeu? Mas você está contratando por preço unitário, não é o preço global. Está contratando por preço unitário. Você está dizendo, ó, o principal é, cada coisa eu vou pagar X. Cada coisa vai custar X. Eu vou contratar 20, 30, 10 mil. Mas cada coisa vai custar X. Essa empreitada por preço unitário, né? De obra ou serviço. Certo? Não são bens, são obras ou serviços. E a empreitada por preço global. O que é empreitada por preço global? É a contratação da execução da obra ou serviço por preço certo e total. Então, antes de comprar, antes de começar a fazer a obra, a administração já sabe quanto que ela vai pagar, quanto vai ser o preço global daquela obra, daquele serviço. Além disso, tem a empreitada integral, que é ainda maior do que a empreitada global. Por quê? A empreitada integral é a contratação de empreendimento em sua integralidade. Então já vai entregar o empreendimento pronto para funcionar. Por exemplo, vamos fazer uma pequena comparação, mas a título comparativo mesmo, só para você entender. Vamos falar de hospital. Empreitada por preço unitário. Quantos consultórios vai construir? É uma obra e você vai pagar ali proporcionalmente a quantos consultórios forem construídos. Empreitada por preço global. Constrói o hospital. Construiu o hospital. E empreitada integral, mas o hospital não está pronto para funcionar, ainda faltam muitas coisas aqui. Não sei o que, mas ainda faltam muitas coisas. Só que a empreitada integral, a administração já recebe aquele hospital pronto para funcionar. Já está pronto. Se quiser começar a funcionar no dia seguinte, já funciona. Porque a empreitada integral é a contratação do empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até a entrega ao contratante, em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização, com segurança operacional e estrutural. Então tem que estar lá pronto, atendidos os requisitos legais, pronto para funcionar, certo? Todo pronto. Guarde sempre, a empreitada integral, ela é mais abrangente do que a empreitada por preço global. Muita gente olha preço global, acha que é global, é tudo errou a questão da prova. Mas você não, você já sabe que empreitada integral é maior, é mais abrangente, mais complexo, é mais total. Certo? Contratação por tarefa. O que é a contratação por tarefa? É o regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de material. Pode haver ou pode não haver o fornecimento de material. Essa é a contratação por tarefa. Contratação integrada, não vai confundir com empreitada integrada. Com empreitada integral. Ó, eu confundindo. Você não pode. Não vai confundir empreitada integral com contratação integrada. Contratação integrada é o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por. Então, na contratação integrada, o contratado ele é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais, realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Isso aqui é a contratação integrada.
Ele tem que elaborar e desenvolver o projeto básico e o projeto executivo, tem que executar as obras, tem que fornecer os bens ou prestar os serviços especiais. E realizar a montagem, o teste, toda a pré-operação, que sejam necessárias e suficientes para entregar o objeto, para a entrega final do objeto. Temos também a contratação semi-integrada. O que é a contratação semi-integrada? É o regime de contratação de obras e serviços de engenharia. Perceba que tanto a integrada quanto a semi-integrada são obras e serviços de engenharia, em que o contratado é responsável por, isso aqui tudo igual, a gente só muda as responsabilidades do contratado. Quais são as responsabilidades do contratado na contratação semi-integrada? Elaborar e desenvolver o projeto executivo. Antes ele tinha que desenvolver o projeto básico e executivo na integrada. Na semi-integrada é só executivo. Executar obras e serviços de engenharia, bateu, né, o segundo aqui, certinho, igualzinho. Terceiro, fornecer bens ou prestar os serviços especiais, igualzinho também, mesma coisa. E o item 4, realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Igualzinho aqui também o item 4. Então, o que é que vai diferenciar a contratação integrada da contratação semi-integrada? O projeto, que projeto? Projeto básico. O projeto básico, ele faz parte da contratação integrada, tanto o projeto básico quanto o executivo. E na semi-integrada, só o executivo, só o projeto executivo. O projeto básico não está incluído na contratação integrada. Semi-integrada, desculpa. Legal? Para vocês terem ideia, esses aqui são os incisos 34, 35 e 36 do artigo 6º. Estamos quase na metade. É brincadeira, já passamos da metade. Ainda falta um bocado. Vamos lá. Não desanima não. O que é o fornecimento e prestação de serviço associado? É um regime de contratação. Então, fornecimento e prestação de serviço associado é um regime de contratação em que, além de fornecer o objeto, o contratado ele se responsabiliza pela operação ou manutenção do objeto, ou os dois, operação e manutenção, por tempo determinado. Naturalmente, ninguém vai se responsabilizar indefinidamente, até porque as pessoas morrem um dia. Então, enfim, fornecimento e prestação de serviços associados é um regime de contratação em que, além de fornecer o objeto, o contratado ele se responsabiliza pela operação, manutenção ou os dois, por tempo determinado. Licitação internacional. O que é a licitação internacional? É a licitação processada em território nacional, questão boa de prova. Licitação, né, processada em território nacional, mas admite-se a participação de licitantes estrangeiros. E pode-se também cotar o preço em moeda estrangeira. Então a licitação internacional, ela admite licitantes estrangeiros e ela permite a cotação em moeda estrangeira. Ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado em território estrangeiro, no todo ou em parte. Então, se a parte do objeto precisar ser executado em território estrangeiro, estará caracterizada a licitação internacional. Um detalhe bacana, que salvo engano já caiu em prova, é que se você abre uma licitação, você admite licitantes estrangeiros e você admite que os licitantes estrangeiros cotem em moeda estrangeira, cotem em dólar, a administração pública é obrigada a permitir que o licitante nacional também cote em dólar. Porque senão isso pode causar aí uma diferença. Pode ser que no momento de fazer a proposta o dólar esteja um valor, no momento de executar já esteja em outro valor. Enfim, então se o licitante estrangeiro pode cotar em dólar, o licitante nacional também vai poder cotar em dólar. E além disso, nós temos a definição do serviço nacional, que é o serviço prestado em território nacional, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Naturalmente, o serviço nacional é o serviço prestado em território nacional, totalmente. Vamos fazer uma pausa antes de voltar aí para as próximas definições do artigo 6º. Guardo você no próximo bloco.